Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta sexta-feira, dia 3 de setembro de 2021. 3 de setembro, né, minha gente? Antecedendo, evidentemente, a data da pátria, né? O 7 de setembro, que é terça-feira. Terça-feira que teremos manifestações importantes no Brasil. Talvez uma das mais consistentes, vamos assim dizer, tá? Em Brasília, especialmente, olha, se todas as notícias são rigorosamente fiéis, bom, Brasília eu não sei como é que vai ter lugar para alguém se mexer por lá. Oxalá que transcorra tudo em bom tom, de maneira absolutamente civilizada. Há quem diga que a esquerda tomou conta de uma área um pouco distante do centro da capital federal, tá? E que esses pessoal que vão lá fazer manifestações a favor do governo federal, leia-se do presidente Bolsonaro, vão ficar mais, então, no ambiente central da nossa capital federal. Eu acho que, como tem muita ignorância, muito bêbado nisso aí, e ignorantes, esquerdistas, e uns até de direita que se excedem, e aí pode se estabelecer o risco. As autoridades estão convictas que está tudo abotoado, amarrado, para que não aconteça absolutamente nada de maior. Eu tenho medo de um corre-corre, do gás lacrimogêneo, da bala de borracha, né, o gás de pimenta, eu tenho medo. Corre-corre, pedrada. Foi-se, eu acho que não. Foi-se. Que teve aqui na Praça da Matriz, você lembra, né? Houve um assassinato, uma foice. Um esquerdista fez isso. Então, eu tenho algum receio, sim, porque essas manifestações tão amplas, elas estabelecem um risco, porque sempre alguém está desequilibrado, né, quer aparecer, está embriagado ou sai da sua condição, né, mental melhor e parte para agressão, para as coisas que não são civilizadas. Então, tomara a Deus que a autoridade, tanto lá na Paulista, em São Paulo, né, o Brasil todo terá manifestações, mas as grandes manifestações, sem dúvida, serão em Brasília e em São Paulo. Olha, aqui de Santa Catarina, falar em 500 ônibus indo para Brasília é coisinha de esquina. E isso aí é verdadeiro, as notícias são fidedignas. Então, imagina o que vai ter de gente, especialmente em Brasília. Isso tudo, a manifestação, a rigor, ou é em defesa do governo Bolsonaro. Então, vamos ver o que acontece. Muito bem, estamos aqui com o patrocínio do Banrisul, o Grande Banco do Sul e Grupo Zafra, 86 anos. Minha gente, para que a gente chegue lá no fim do ano, respeite a Covid, a pandemia, a Delta, tudo que está acontecendo aí, a pandemia ainda existe, tá? Então faça a sua parte com responsabilidade, tá? A máscara, o álcool em gel, sistematicamente lavando as mãos, sem aglomerações, respeitando todos os protocolos, tá bom? E depois, então, lá no fim do ano, se Deus quiser, todos nós possamos aproveitar muito mais, né, as confraternizações dessas datas tão importantes que é o Natal e o Ano Novo. Mas depende isso tudo do nosso comportamento, tá bom? Faça a sua parte com responsabilidade. Futebol, não teremos para a dupla Grenal nesse final de semana. Em função da seleção brasileira enfrentando a Argentina, a dupla Grenal fica fora. Teremos jogos no sábado, amanhã, e também na terça que é o próprio dia 7. Então teremos de outras equipes. A dupla Grenal fica nesse período fora, só vai jogar no outro final de semana, que é quase já nos encaminhando para metade de setembro. Olha a velocidade do tempo, minha gente. Te liga nisso aí, tá? O final da semana que vem, 7 é terça. O final de semana já vai ser 12, que a outra semana nós já estaremos atravessando meia quinzena de setembro, mês 9. E aí, minha gente, bate o fim do ano. Vem o outubro, Dia da Criança, depois o novembro, proclamação da República, e daí o Natal e o Ano Novo. Né? Então, vamos nos ligar, o comércio em efervescência, né? Crescendo bastante, se Deus quiser, o emprego também, a taxa de emprego, né? Esses trabalhos temporários, tudo estarão em evidência. Né? O pessoal aí está desesperado por uma vaga de trabalho, tem essa oportunidade agora, se também, como eu digo, a pandemia retroceder, cair, tá? Aí a vida volta um pouco ao normal. Não é isso, doutor Joaci Casagrande Paulo? Não, eu estava te escutando com atenção, tu estás
falando a verdade. E a gente chega à conclusão, inclusive, o seguinte: eu tenho recebido muito WhatsApp, eu estou meio preocupado com esse dia 7 de setembro, do mês 9 agora, porque tenho recebido muitos WhatsApp e apavorando que vai acontecer isso, acontecer aquilo. Eu queria dizer o seguinte: eu não sou ninguém, sou um simples médico, mas eu queria o seguinte, que essas 3 instituições, elas se mantivessem com calma para resolver esse problema. Porque do jeito que está, não vamos chegar a lugar nenhum. Só vamos chegar a algo muito pior, que não é bom para o Brasil isso. A gente tem que pensar o seguinte, e outra coisa que o jornalista José Silva falou aqui, que eu achei muito importante também, é que nós temos que levar em consideração o seguinte, que a voz do povo é a voz de Deus, né? E o primeiro artigo da Constituição diz o seguinte, que a voz do povo é do povo que emana o poder. Então nós temos que auscultar o povo. E eu sei que na Avenida Paulista vai ter um número muito grande de partidários, pessoas solidárias com o Bolsonaro. Então vamos ver o que vai dar. Mas ainda fica uma interrogação na minha cabeça. Não vamos levar de barbada, que não vai dar nada, né? Como o jornalista que falou, quer dizer, pode ter um sujeito menos avisado, o outro alcoolizado, o outro esquizofrênico, o outro não entendeu, chegar lá e fazer um tumulto e começar a eclodir alguma coisa ruim. Eu não gostaria disso. Eu quero que, por exemplo, o Parlamento, o STF e o Executivo se harmonize e coloque as coisas em seus devidos lugares. Muito bem. Vamos ver o que diz Sérgio Perotto. Silvas, vendo a história, o que ela nos conta, a gente sabe que essas manifestações, essa inquietação popular, ela ocorre devido a alguns motivos históricos. Nós tivemos a intervenção militar em 64, né, Joelci, em função de 2 aspectos. Era comunistas, os esquerdistas querendo tomar conta do país, foi isso que aconteceu, como aconteceu nos países da América. E também a economia do país no fundo do poço, no caos. Esses 2 motivos fizeram com que houvesse um rompimento até institucional, houvesse a necessidade de uma intervenção militar, e diga-se de passagem, boa parte da imprensa, inclusive a Rede Globo, em manchete na capa, apoiou, e a população também. Então esse negócio de que se diz hoje que a nossa bandeira não será vermelha, em 64 já aconteceu isso. Outras revoltas populares, outras inquietações do país ocorrem com relação a outros 2 aspectos. A corrupção acentuada e a queda na economia, como aconteceu lá também em 64. O Collor, quando assumiu o poder, o povo ia às ruas de verde e amarelo, lembram? E as mesmas pessoas que depois foram às ruas para tirar o Collor. A nossa economia estava aos pedaços, aos frangalhos. Lembram do confisco da poupança e tudo mais? Aí a população vai às ruas. E o problema econômico, não tenha dúvida que quando a sociedade se sente sufocada, ela tem uma forma de extravasar as suas inquietações. E é o que vai acontecer agora, dia 7 de setembro. Muitos dizem que nós temos que cuidar para não haver rompimento institucional. Com toda sinceridade, nós já temos um rompimento institucional há bastante tempo nesse país. Olha o que são os líderes do Congresso e do Poder Judiciário, como é que acontecem as coisas, as comissões de inquérito que são instauradas, onde nós temos, se diz popularmente, a raposa cuidando do galinheiro, a maior parte das pessoas respondendo a inquéritos, inclusive no Supremo Tribunal Federal, e estão comandando comissões de inquérito, e estão comandando, inclusive, a Câmara Alta, que é o Senado Federal. Então, por essas questões, o que se quer no país é que as instituições elas sejam fortalecidas, sejam respeitadas, mas a contrariedade às pessoas que estão liderando as instituições é que não é do acordo da sociedade. E é muito diferente. Nós queremos derrubar, vamos
a Brasília tal, para acabar com o Supremo Tribunal Federal. Isso, as más línguas dizem isso. A sociedade organizada não quer acabar com nenhum dos poderes. Ela quer acabar com a corrupção, com os desmandos, com a vigarice, com a roubalheira. Isso ela quer acabar. E aí, quando a gente vê que estão nas cadeias parlamentares punidos por usar a voz, jornalistas punidos por usar a voz, aí nós começamos a desconfiar da instituição. Porque enquanto isso, enquanto estão trancafiados lá, a pedido de um ministro do Supremo, parlamentares, jornalistas, sem responder um devido processo, mas arbitrariamente, no meu entender, respeito posição contrária, nós temos lá canetaços liberando o São José Dirceu, liberando as pessoas mais corruptas dessa nação. Nós temos ministros que é padrinho de casamento de uma pessoa que depois ele mandou, padrinho de casamento do filho de uma pessoa que ele mandou liberar, que estava preso. Coisas assim acontecem. Agora os deputados, tem deputado preso, tem jornalista preso. Está difícil de falar nesse país hoje em dia. Então, por essas questões, o povo tem sim que ir às ruas. E para finalizar, endossando o que tu disseste, ordeiramente, organizadamente, respeitando a lei e a ordem, mas mostrando que este país tem dono. E o dono é o povo. Correto, perfeito. Muito bem. Bruna Razeira, nossa advogada aqui, especialista em direito de família, o que me diz dessa expectativa aí desse dia 7 de setembro? Pois é, o Perotto nos deu aqui uma aula. Não teremos desfiles militares, essas coisas, foi tudo... Eu sou do tempo que ia marchar, bem bonitinha lá na escola. Realmente, assim, se ouve falar muito a respeito dessas manifestações legítimas, né, de 7 de setembro. Nós temos manifestações, o Perotto muito bem falou da história do Brasil, né? Nós temos agora, recente, 2015, 2016, quando do impeachment da Dilma. Então, realmente, a voz do povo merece, precisa ser ouvida. Eu acho que é uma preocupação de como isso vai se dar, que torcemos nós que seja de uma forma pacífica. Eu, por muitas vezes, deixei de ir com medo, né, de alguma eventualidade que possa acontecer, mas realmente, essa harmonia entre os poderes já não existe mais, e eu acho que essa vontade dessa organização do povo de poder ir à rua e se fazer ouvir é justamente para que alguém tenha, né, limites, freios e contrapesos aí para que as coisas voltem a andar, ou pelo menos se organizem de uma forma melhor, porque realmente nós temos vários desmandos acontecendo no país e quem julga é quem decide, quem, né? Então, realmente é uma situação bem complicada. Espero que saiamos todos ilesos do dia 7 de setembro e que se demonstre, então, né, uma civilidade aí nessas manifestações. É o que se espera. O presidente Jair Bolsonaro, na Bahia, disse o seguinte: diz que 7 de setembro será ultimato para 2 pessoas que precisam voltar para o seu lugar. Ameaças estariam supostamente endereçadas aos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, do STF. Então, veja o clima, né? O presidente da República não baixa a guarda, ele enfrenta esse pessoal, ele acha que o seu espaço como presidente da República está sendo invadido. Eu, modestamente, aqui como cidadão brasileiro, acho também, não estou dizendo que eu sou daqui nem dali, só estou dizendo o seguinte, que realmente há uma invasão de poderes, isso não tem dúvida, né? O presidente nunca mandou tão pouco no país como agora nesse governo, isso é evidente, né? Aliás, o Supremo Tribunal Federal tem dando cartas de mão, é o que está mais ou menos comandando o país, inclusive o Congresso, especialmente o Senado da República. Então, o negócio está complicado e aí não está havendo o famoso acerto, né? A diplomacia entre os poderes, né? E o respeito também entre os poderes. Então, isso tem que terminar. Como é que vai terminar? 7 de setembro vai dizer, minha gente. Oxalá que seja de maneira absolutamente civilizada. Que a pátria passa por um momento crítico, não tenham dúvidas, não tenham dúvidas. As manifestações vão mostrar para todos, de qualquer ideologia, que o negócio está errado. Nós temos que buscar a linha correta para andarmos. Está tudo errado nesse país. Do jeito que está, não pode continuar. Ok? Vamos adiante. Falando em Banrisul, o grande Banco do Sul, o Banco das Taxas Civilizadas, olha aqui, uma mensagem do Banco do Estado do Rio Grande do Sul que diz o seguinte, ó, o famoso crédito consignado, é muito utilizado, né? Aproveite essas vantagens do crédito consignado do Banco do Rio Grande do Sul, o querido Banrisul. Dá uma olhada aí.
boa notícia para aposentados ou pensionistas do INSS ou servidores públicos. No Banrisul, o crédito consignado é bem diferenciado, com taxas reduzidas, prazos flexíveis e portabilidade com condições especiais. Aqui você tem uma baita margem de até 35% e contrata rápido pelo Banrisul Digital, Home Banking ou agência. O crédito é imediato e o débito em folha. Entendeu, né? Crédito consignado é do Banrisul. Então tá, olha, agora vamos adiante, vamos lá para o Armazém do Queijo Empório Gourmet, que é outra maravilha, né? Onde é que fica esse Armazém do Queijo? Ali na Murilo Furtado, a gente, 254, é um negócio fantástico. Murilo Furtado 254 em Petrópolis, estacionamento tranquilo. Padaria, queijaria e mercearia gourmet em Porto Alegre, uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha aqui na capital. Aberto de segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30. Portanto, amanhã, das 9h30 às 19h30, você está convidado a passar no Armazém do Queijo e verificar ali, examinar e saborear as maravilhas que estão ali no Armazém do Queijo Empório Gourmet, né? Tem produtos importados nacionais, como frios, queijos, né? Todo tipo de produto nacionais importados. Por exemplo, nós temos lá salmão, camarão, pato, marreco, temos bolinhos de bacalhau, empadas maravilhosas, né? Os queijos e os frios, que eu digo, nacionais importados. Temos cestas para presentes, pratos prontinhos. Hoje foi dia de pratos, né? Hoje tinha lá um filé à parmegiana espetacular, só coisas boas, né? No Armazém do Queijo Empório Gourmet. Então te liga com atendimento singular de gente competente, teleentrega também de motoqueiro civilizado para levar os seus pedidos até o seu domicílio com segurança e chegando em perfeitas condições os seus pedidos, tá bom? Isso aí você faz pelo 980207107 e também pelo 5133920085. Murilo Furtado, em Petrópolis, 254, estacionamento tranquilo na frente, segurança absoluta. Vocês viram ali as brusquetas? Viram que maravilha? As pizzas extraordinárias. Olha aí, vinhos importados, nacionais. Olha aquelas ali, como é que se chama? Aqui à esquerda. Croissant. Croissant, eu me lembro da França, Paris. Olha, que são deliciosos demais. Tudo no Armazém do Queijo é para comer ajoelhado, saboroso demais. Ele é comandado por quem? Por essa figura singular chamada, olha só essa torta aí, barbaridade. João Tumeleiro Neto. É uma figura ímpar, está aí esse diplomata, uma figura extraordinária, grande chefe de família, né? Agora teve comemorações lá, né? No ambiente familiar, formaturas, só coisa boa. E o João Tumeleiro trouxe essa maravilha, como tem lá em Bento também, na rua Júlio de Castilhos, 563, tem em Bento o Armazém do Queijo, tem esse Armazém do Queijo que ele trouxe aqui para Porto Alegre. E essa fotografia que você está vendo da fachada, mais um pouco, tá? Daqui a pouco vocês vão ver uma nova fachada do Armazém do Queijo Empório Gourmet. Aguarde, vale a pena. Armazém do Queijo, só maravilhas. Vamos adiante, então, dizendo que o Grupo Zafari também está aí, né? Dizendo que a vida acontece quando a gente se encontra. É isso aí que eu digo. Se você se comportar, em dezembro nós vamos ter aí uma confraternização bem diferente no ambiente familiar, no corporativo, lá do trabalho, e também no ambiente social. Mas se fizermos a nossa parte com responsabilidade até lá, respeitando todos os protocolos, decretos, não deita que a cama é curta, que vai poder ter público no estádio, isso, aquilo, mas isso tudo é de maneira lenta, até chegarmos lá no fim do ano e podermos, então, fazer essa confraternização, especialmente em famílias, que às vezes não estão se vendo aí, os familiares, netos, avós, há um ano, né? O vovô tem alguma comorbidade, as crianças, então o pessoal não se encontra, mas aí em dezembro, se Deus quiser, vai acontecer isso, como diz a campanha do Grupo Zafari. A vida acontece quando a gente se encontra, vejamos. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Agora vamos ver aí a mensagem do CIE, né? Que é o Centro de Integração Empresas e Escolas do Rio Grande do Sul, referência nacional por todo o seu desempenho, seu currículo, seu status no país. Por isso que ele é referência nacional, o nosso aqui de Porto Alegre. Investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem e estágios do Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, como você assiste a mensagem agora.
Muito bem, vamos adiante então. Peroto, voltando ainda a esse tema tão importante, que tem telespectadores aqui mandando mensagens, dizendo que estão extremamente apreensivos com as manifestações, não só lá em Brasília, e na Paulista, em São Paulo e outros territórios do país, mas aqui em Porto Alegre também. O Parcão vai bombar, aquilo ali vai ficar muito pequeno para esse povo que vai convergir para o Parcão. E o problema é esse, é que os adversários desta manifestação que estão também botando seus blocos na rua. Aí é que se estabelece o risco, o perigo do confronto. O que tu me diz? Eu concordo, claro que existe. Não podemos ser cegos a ponto de achar que não. E, inclusive, dentro de cada... Não, as manifestações dos telespectadores aqui são incríveis. Não, claro, são eu incríveis. imagino. E é justa a preocupação. Cito uma série de outras ocasiões que houve, inclusive, mortes em manifestações populares e políticas. Sim, porque aí tem um outro ingrediente aí no meio, Silvas, que dentro de cada manifestação, de uma ala e de outra ala, existem os infiltrados, aquelas pessoas, os blockbusters, não sei o que lá, aquelas pessoas que são radicais e que querem incriminar, dizer, viu, bagunçar, aí quebram vidros, apedrejam, para comprometer aquele segmento que está tomando uma posição. Então tem mais os infiltrados que podem fazer, quer dizer, o risco será dobrado. Agora, uma coisa com pano de fundo, claro que é uma questão política, sim. De um lado, nós vamos ter apoiadores do governo Bolsonaro, do governo federal. Pode-se dizer que parte apoiando o governo Bolsonaro, outra parte sendo contra a esquerda, como ela se apresentou, como ela se apresenta, e certamente a esquerda também reclamando de coisas. Certamente vão denunciar muitas mazelas do governo Bolsonaro, mais algumas coisas que ele diz intempestivamente, vão juntar isso tudo e vão para a rua para manifestar. Agora, importante nisso tudo é que a manifestação popular é o termômetro. Aí, voltando na questão da história, os governos, eles, por maior que sejam as intempéries, por maior que sejam as dificuldades, as oscilações, o termômetro é lá na rua, é a sociedade. Se o povo der sustentação, não vão derrubar governo nenhum. Há muitas pesquisas por aí, viu, José, que não espelham a realidade. A pesquisa verdadeira é a rua, o povo lá na rua. E aí tudo que estão fazendo aí, se o povo sentir realmente que eles estão apoiando o governo Bolsonaro, as suas ideias, seus ideais, que eles estão querendo não romper com as instituições, mas estão queixosos com o que é o parlamento brasileiro hoje e a maneira como o judiciário se manifesta, aí certamente o governo sairá fortalecido. Então eu concordo contigo mais uma vez, o dia 7 será o termômetro do que poderá acontecer. E torcendo mais uma vez que ocorra tudo na paz. Perfeito. Bruna Razeira, o que me diz, Bruno? Pois é, eu sempre me preocupo muito com essas manifestações, ao mesmo tempo que, né, como eu disse, concordo com o Peroto, é um termômetro, né, é um termômetro do que está por vir, é um termômetro do que já passou nesse ano e meio de governo Bolsonaro. Aqui em Porto Alegre é bem dividido, né? Então, a pró-Bolsonaro se dividem no Parcão e a esquerda fica na esquina democrática lá no centro. O nosso temor, digamos assim, é de que realmente existam pessoas que se infiltrem ou que eventualmente, né, se encontrem e se confrontem. Eu acho que cada um, né, no seu aspecto, tem todo o direito de se manifestar, de estar indignado, de apoiar ou não, de discordar ou não, porque isso é uma democracia, mas deve ser feito de forma respeitosa e principalmente não colocando em risco a vida das pessoas que participam, a vida das pessoas que estão no entorno, patrimônio das pessoas, né? Lojas, supermercados, bancos, muitas vezes também são atingidos. Então, isso eu ia dizer animalesco, mas os animais não agem de tal forma. Então, isso é deseducado, para dizer assim uma palavra um pouquinho mais elegante. Então, esperamos aqui na semana que vem como é que vai ser para comentar e repercutir aqui no programa. Joacir Casagrande Paulo. Eu estava escutando hoje na Bahia o Bolsonaro falar. E prestei atenção numa coisa. Ele disse, eu estou dentro do quadrado da democracia. E estou dentro do quadrado da Constituição. Eu vejo, quer dizer, agora, se eles saírem fora do quadrado da democracia ou da Constituição, eles vão levar, entendeu? Vão ter uma represália. E eu estou anotando o seguinte também, que o caso do Barroso e do Alexandre de Moraes,
eles estão sempre alfinetando o Bolsonaro. E o Bolsonaro é um sujeito já meio irritado. E aí ele sabe disso e começa a alfinetar. Porque o teu filho, quando estava lá na Assembleia do Rio de Janeiro, fazia rachadinha, a tua primeira mulher fez isso, fez aquilo, eles começam a cutucar a onça com a vara curta. Então é por isso que eu tenho medo. Eu tenho muito medo disso. E eu estou sentindo outra coisa, sob o ponto de vista econômico. Por exemplo, no supermercado, ali é o fiel da balança. Eu vejo cada vez mais aquelas pessoas, aqueles pobres pessoas que o senhor não pode trazer uma coisinha para mim, um arrozinho, alguma coisa para ajudar lá para casa, entendeu? Cada vez eu estou vendo um número maior. Então, eu estou sentindo o seguinte, que essa parte econômica também, a subida do preço da gasolina e arroz e feijão e carne nem se pode falar, principalmente carne bovina, que é só para a China. Então, eu estou sentindo que realmente, se eles continuarem, quer dizer, atiçando, cutucando a onça com a vara curta, porque o Bolsonaro, no fundo, ele é uma onça, ele é um sujeito irritado, a coisa não vai ficar boa. Mas eu não gostaria disso. Eu quero que se resolva através da paz, da harmonia, entendeu? Com a concórdia. E outra coisa que eu notei também, que o Bolsonaro foi traído porque ele ajudou também o presidente do Senado, o Peixoto, o Rodrigo Peixoto, ele ajudou e fez força para que ele se tornasse o presidente do Senado. Ele agora está virando o coxo. Ele agora está dando para trás e está ficando mais do lado do STF. É isso que eu estou sentindo. Isso também deixa o Bolsonaro entristecido com essa situação. Vocês prestem bem atenção que tem, olha, eu diria o seguinte, tem 80% para ter o tumulto e 20% para não ter. Mas vamos torcer para que essas coisas se invertam e que chegue tudo a um denominador comum, porque a gente, como brasileiro, eu não sou político, eu não sou nada, eu sou um brasileiro, eu amo o meu povo, a minha gente, eu quero ver o meu país cada vez mais para frente. Nós somos um país que no nosso subsolo nós temos todos os minerais, temos tudo, temos ouro, tudo, um país riquíssimo. E por que nós não chegamos ao denominador comum? Vamos levar esse país para frente. Perfeito. Agora, aí, Perotto. Silvas, o que me impressiona, me causa uma estranheza incrível, que a esquerda está com silêncio obsequioso com relação ao Supremo e ao Congresso. E ela é cruel com relação ao Executivo. Ou seja, nunca, Joacir, o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, e nunca o Congresso Nacional foi tão bom e tão generoso nesse país como é agora. Notaste isso? Eles são é um silêncio absoluto. E se interessa pelo filho do Bolsonaro, pela ex-esposa do Bolsonaro, nada. Imagina se fosse o contrário, com as barbaridades que a sociedade está sofrendo, com a perda de direitos, inclusive de poder se manifestar, que vai preso, que invade a casa, que manda com busca e apreensão. O Congresso daquele jeito. Aí tu vê a esquerda sentado com o Renan Calheiros, abraçado. É o mesmo balaio. Aí está tudo bem. Ou seja, esse silêncio obsequioso é inquietante e revela exatamente de que lado a sociedade deve estar. Perfeito. Mas eu acho que eles não são tão bonzinhos assim, porque você vê o que já ocorreu com esse negócio do voto impresso. Mas se eu não quero uma coisa, é que eu estou com medo que vai ocorrer algo de diferente, que eu vou querer trapacear, eu vou querer ludibriar o povo, vou querer roubar, porque não, escolhe aí, está tudo bom. E não fazer isso, porque o Bolsonaro pediu impresso, então vamos contra ele. Se eles pedirem do outro lado, vamos querer o impresso. É isso que eu estou notando, que eles, no fundo, não estão sendo tão bonzinhos. Pode ser que eu me equivoque, né? É verdade. Vamos adiante falar do Barranco, que há 51 anos está no coração de todos nós gaúchos, né? O Barranco, subindo ou descendo da Protásio, que é a primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil. É isso aí, olha essa costela aí. Isso é tudo no Barranco. Subindo ou descendo a Protásio, melhor chopp, melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha. Subindo ou descendo a Protásio, Complexo Barranco, Barranquinho. Aí chegou o lombinho com queijo, lombinho de porco com queijo, saborosíssimo. Ambientes climatizados e também ao ar livre. Quem comanda esse espetáculo desse Complexo Barranco, Barranquinho? Empresário Elson Furini. Telefones do Barranco,
A teleentrega continua em alta. É o 51-3331-6172 e lá no Barranquinho é o 51-30-28-2310 com o Léo Piscine, tá, minha gente? Subindo ou descendo a Protásio, Avenida Protásio Alves, 1578. Então te liga no Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, primeira churrascaria com carne certificada do Brasil. Há 51 anos no coração de todos nós gaúchos, né, minha gente? Então é um negócio fantástico. Olha só, isso aí é tudo Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, uma pizza maravilhosa, deliciosa, tudo isso aí para você. Você é um parrigeiro, olha só, que maravilha. Isso é delicioso, minha gente, é super delicioso. Olha essas costelas, são picanhas maravilhosas, só carne Angus certificada, né? Então, é isso aí, tá aí, olha só, que maravilha. Vamos adiante então? Vamos adiante dizendo que nós vamos falar agora da Auxiliadora Predial, porque simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A Auxiliadora Predial comemorando 90 anos de história, né, de um currículo invejável, né, competência absoluta em administração de condomínios, compra e venda de imóveis e carteira de aluguéis, segurança absoluta para o seu patrimônio, né? E o slogan é Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. O site é auxiliadorapredial.com.br, telefones da Auxiliadora Predial aqui em Porto Alegre, 51 32 16 6100, lá em São Paulo é o 11 23 48 4000. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo, 90 anos comemorando e também é Top of Mind consecutivamente como a marca mais lembrada no segmento imobiliário, a Auxiliadora Predial, porque simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Falando de Grupo CCG Saúde, que cresce, contemplando a expectativa de todos os seus conveniados, esse é o CCG Saúde. Para curtir a vida em qualquer idade, é importante ter com quem contar. Sem dúvida, olha aqui, ó. Pensando nisso, o CCG Saúde oferece o Pop Humaniza, um plano de saúde completo e com valores acessíveis para quem tem 59 anos ou mais. Com ele, você tem acesso a mais de 20 clínicas próprias do CCG Saúde, além do novo Hospital Humaniza, com laboratórios de análises clínicas, ressonância e tomografia, com equipamentos de ponta, última geração. Além disso, você conta com o serviço de teleorientação CCG 24 horas, para tirar dúvidas diretamente com a equipe médica, além da telemedicina, com consultas online, sem sair de casa e muitos outros serviços. Saiba mais sobre o Pop Humaniza em ccgsaude.com.br, ccgsaude.com.br. Olha aqui, a Expo Inter batendo a porta aí, né, minha gente? Começando a Expo Inter. Esteio abre os portões para o agronegócio. Isso aí é capa hoje de um caderno especial do Jornal do Comércio, o melhor jornal disparado do Rio Grande do Sul. Então, desde 2020, sem presença de público, o Parque de Exposições Brasil recebe a Expo Inter de 2021 a partir desse sábado, amanhã, portanto, com limitação de 15 mil visitantes, tá, minha gente? Tá aí a capa do Jornal do Comércio. 15 mil visitantes externos por dia e venda de ingressos apenas online, com redução de expositores e maior controle sanitário. A expectativa é que a Expo Inter de 2021 marque a retomada das feiras agropecuárias no Brasil. Então, é isso aí, volta do público, protocolos sanitários apontam novos rumos, público externo será limitado a 135 mil visitantes. Filho, não é só simplesmente aberta ao público, é a primeira feira na América Latina aberta ao público. Está inaugurando uma nova fase. Bancos atenderão pedidos de financiamentos diretamente no parque, setor de máquinas prevê bons negócios para pequenas e médias empresas, participantes, pavilhão da agricultura familiar é sempre um show, terá 228 expositores, esse eu não perco. Agricultura familiar ali, aquele pavilhão é maravilhoso, tem delícias ali produzidas por essas, né, essas famílias que fazem a agricultura familiar, né? Do nosso chão, do nosso torrão gaúcho. Pecuária gaúcha passa por um momento inédito. Então, só notícias boas. Monitoramento eletrônico é peça-chave para protocolos sanitários do parque. O controle vai ser absoluto, tá, minha gente? Mas bota absoluto nisso, tá bom? Prêmio O Futuro da Terra celebra 25 edições nesse ano, tá? Isso aí também é distinção do Jornal do Comércio. E FAPERGS destaca pesquisadores que contribuem para a tecnologia no campo. Então tem mais esse evento que é promovido pelo Jornal do Comércio, né, ao longo de anos já. Então te liga. Vamos ver aí a mensagem do Governo do Estado, do Governo Eduardo Leite, em relação à nossa Expo Inter, que começa amanhã, então dá uma olhada aí.
Quando a pandemia parou o país, nós seguimos produzindo. Quando a crise freou a economia, nós seguimos produzindo. Agora, chegou a hora de puxar a retomada, produzindo ainda mais. Expo Inter 2021. O agro gaúcho fortalece o país. De 4 a 12 de setembro, no Parque de Exposições de Esteio, com todos os protocolos de saúde. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Adiante, vamos falando de sucos Petri, né? Que é a bebida de todas as estações. Se a sede pede saúde, pede o melhor. Pede sucos Petri, a bebida de todas as estações. Ele é o mais vendido, portanto, o mais consumido. Ele não tem adição de água, açúcar e nem conservantes. Uva laranja, 100% natural. Olha aqui, minha gente, 28 anos nessa bancada, sucos Petri. 28 anos. Todos os nossos convidados, nossos comentaristas, né? Sempre degustando sucos Petri, uva laranja, sem adição de água, açúcar e conservantes, a bebida de todas as estações. Então está aí essa maravilha. É o mais vendido, portanto, o mais consumido. Petri, uva laranja 100% natural. Vou falar aqui agora de um tema extremamente importante, que não é tão evidenciado. Eu falo aqui de bem-estar nesse campo aqui, ó. Você já sabe que o Plano Ângelos, tá bom? É o maior e mais completo plano de assistência familiar do sul do Brasil e que você pode contar com sua excelência e tradição para cuidar e proteger as pessoas que você ama. E hoje estou aqui para falar do Plano Bem-Estar, que tem assistência funeral completa, disponível 24 horas para você não precisar se preocupar com nada nesse momento tão difícil. Okay? Mas saibam, ou sabiam também, que o Plano Bem-Estar não é só um plano de assistência funeral. Ele também garante teleconsultas gratuitas em clínica geral, nutrição, psicologia e pediatria, orientação fitness, apoio ortopédico gratuito e seguros como invalidez permanente por acidente, morte acidental e fratura óssea, além de descontos em uma ampla rede de conveniados na área da saúde e muito mais. Cuida da sua saúde com o Plano Ângelos Bem-Estar. Acesse www.angelos.com.br e saiba muito mais. Então está aí o telefone e eu repito aqui mais uma vez o site, né, que é angelos.com.br e aí você estará sabendo muito mais a respeito deste Plano Bem-Estar no Grupo Ângelos, Plano Ângelos, tá bom? Muito bem. Bruna Razeira, nossa comentarista fixa aqui do nosso programa, advogada, que é especialista em direito de família. Direito real de habitação. Esse é um negócio complicado, é o teto, né? Em caso de casamento ou união estável, que os estão acertando, juntos os trapos, vem pra cá, fica comigo. Tinha aquela de Tito Mário, fica comigo essa noite, e aí os caras vão ficando. E não se arrependerá. Tu canta isso aí. Se fosse uma noite só, mas se o cara gostar, que vai ficar mais noites, daí... Aí dá problema. Só que daí dá um clique. E daqui a pouco... Aí a zebra pega. O cidadão, a cidadã diz aqui, eu estou pensando e eu acho que deu. E aí, quando diz deu confusão. Em caso de casamento ou união estável, como fica a situação do cônjuge sobrevivente após o falecimento, por exemplo? Pois é, nós estávamos aqui brincando, né, a respeito, né, vai juntando os paninhos, quando vê, já está morando junto, e aí é uma união estável, é um namoro, o que se chama isso, né? Então, nós já falamos em outras oportunidades aqui do programa a respeito da diferença da união estável, do casamento, mas aqui, especificamente, quando a gente fala do direito real de habitação, é quando nós falamos do casamento e da união estável em caso de óbito, né? Então, primeira coisa que nós precisamos entender, que a depender do regime de bens que nós escolhemos lá enquanto nosso casamento ou na união estável, isso vai repercutir após a morte. Então, o direito real de habitação serve tanto para ex-marido, ex-mulher, ex-companheiro, ex-companheira, em caso de óbito do companheiro. Então, o que nós precisamos entender? Que ele é um instituto vitalício e personalíssimo. O que eu quero dizer e o que é esse direito real de habitação? É um direito garantido ao viúvo ou à viúva de permanecer residindo vitaliciamente, ou seja, por toda a sua vida, na casa que era a residência da família, tá? Então vamos lá, independente do regime de bens que eu escolhi,
eu, companheiro, ou eu, ex-mulher, né, no caso viúva, vou ter direito de morar vitaliciamente na casa em que era do casal, que era da família. Bruna, mas isso serve se não tivermos filhos comuns? Isso serve tanto se tiver filhos comuns dessa relação, quanto se tiver filhos anteriores, de uma união anterior. Então, vamos pensar assim, eu sou casada, né, e o meu marido falece e nós temos lá o nosso apartamento e eu sigo morando nesse apartamento em função desse direito real de habitação. Mas o meu marido já tinha filhos do casamento anterior. Isso vai me impedir? Não, isso não vai me impedir de morar vitaliciamente, exceto se eu contrair, né? Parece uma doença, mas enfim, se eu tiver um novo casamento, aí sim eu perco esse direito. Bom, mas e esses herdeiros, né? Esses filhos do primeiro casamento, ou até do nosso, eles têm direito a me cobrar um aluguel, né? Porque afinal de contas estou eu lá emperrando a venda do apartamento, estou eu lá morando de graça. Não, não tem direito à cobrança de aluguel. Ele é concedido e garantido independente dessa... Exato. Tá. Por quê? Justamente para proteger essa família, né? Vamos pensar. E se nessa situação nós tivermos outros apartamentos, né? Temos outros apartamentos, mas eu residia no apartamento X. Esse vai ser garantia no direito real de habitação, independente de ter outros bens. Preciso averbar na matrícula para garantir que esse direito real de habitação aconteça? Não, não precisa. Então, basicamente, para que ele serve? Para garantir que a viúva, que o viúvo possa permanecer na residência que era da família e garantir um conforto de forma vitalícia. Outra coisa que é importante que a gente saiba é que o falecido, a falecida, devia obrigatoriamente ser o proprietário exclusivo desse imóvel. Então vamos pensar assim, eu compro e dou metade desse imóvel para o meu filho. O meu marido vai ter direito a esse direito real de habitação? Não. Somente é dado a quem é o proprietário exclusivo do imóvel. Então é para a gente pensar assim, né? São algumas garantias que são dadas para que, se existe mais patrimônio, a gente até pode pensar, poxa, mas que injusto, porque existem outros apartamentos, por que ficar justamente nesse? Porque esse é a residência do casal. Então, nós precisamos entender esses institutos até para poder se organizar, fazer um testamento, né? E tudo isso a gente chama de planejamento sucessório. É uma forma de minimizar futuras brigas, futuras disputas por patrimônio que a gente sabe que no direito de família se arrastam por anos. Então, basicamente, o direito real de habitação é o direito concedido ao companheiro ou ao marido ou mulher, né? Porque hoje a união estável é equiparada ao casamento, para que ele possa permanecer residindo nesse imóvel como garantia de manutenção, enfim, até o fim da vida, exceto se contrair um novo casamento, um novo relacionamento. Então é isso. O que me diz aí, Joaci Casagrande? Bruna, não pode ocorrer o caso, por exemplo, de continuar a contrair, por exemplo, um relacionamento com outra mulher, mas sem casar? Pode, né? Principalmente casais mais maduros, assim, vêm em segundas, terceiras núpcias e cada um fica na sua casa. Tem várias situações, por exemplo, bom, eu já tenho minha casa, já tenho meu patrimônio, eu estou namorando, meu namorado também tem a casa dele e nós decidimos ficar cada um na sua casa. Aí não perde o direito real de habitação. Só perde quando se configurar uma união estável ou um casamento. Ele passar a morar, mesmo sem casar, aí se configura. Aí sim. Sim, mas tinha casado uma vez só, né, Joaci? Não, claro, para sempre. Não. Pero, tu tá no primeiro matrimônio, segundo, terceiro? Eu queria não, a gente se casa uma vez só, né? Eu queria, para descontrair, Silvas, contrair. Se fosse bom casar, por que é contra-ir? Mas só uma pergunta. Porque é contrair. É contrair. Pois é, que coisa de louco, né? Mas uma perguntinha. É contra que o cara vá, né? Uma perguntinha à doutora Bruna, com um pequeno relato de quando eu estudava Direito, Bruna. A minha professora de Direito de Família era uma bonitona. E aí, então, os alunos ficavam, assim, apaixonados pela professora. E ela, toda aula, ela pegava um aluno para fazer exemplos. Tipo assim, e se eu casar com o Antônio? Se eu casar com o Paulo? E aí eu sempre querendo que ela casasse comigo e nada, ela nunca se dirigia a mim. E ela procurava as pessoas assim que usavam bem vestidos e de gravata. Aí um dia eu fui de gravata na aula e me sentei no lugar do que ela citava e ela trocou de lado da sala. Aí eu disse, professora,
por que a senhora cita todo mundo e não me usa como exemplo para casar com a senhora, para nada, né? Aí todo mundo riu, então eu vou usar. Vamos imaginar que eu case com o Sérgio e ele mora na lua de mel. Ah, não é possível. Não deu nem para aproveitar, Qual Sérgio. é o direito da viúva? Então, uma perguntinha nessa base, com perdão pela descontração. Se morre um noivo na lua de mel, não se consumou, namorou, noivou, casou e ainda o casamento pode ser anulado, no caso. Não. Não? Não mais. Não mais? Hoje em dia, né, a gente nem precisa mais de casamento para consumar nada, né? Nem namoro mais é necessário. Então, assim, tendo o documento da escritura do casamento, ou vamos pensar, nem é casamento, eles estão noivos, né? Nem casaram ainda. Se a gente comprova que esse noivado, na verdade, ele já estava revestido de uma união estável, que é uma união pública, duradoura, com o objetivo de constituir família, né? E vamos pensar hoje, publicidade com redes sociais é muito fácil de comprovar. Duradouro, até 2010 se falava em 5 anos, hoje não se fala mais em tempo. Então, vai da cabeça do juiz entender que aquilo foi duradouro ou não. Público duradoura, com o objetivo de constituir família, vamos pensar assim, eu e o meu companheiro, no nosso íntimo, só que vamos saber se nós tínhamos realmente um objetivo de constituir família. Então, se o desafortunado tiver o azar, né, de falecer... Na lua de mel. Na lua de mel, ela aí a depender do regime de bens, ela pode ser meeira ou herdeira. E aí vai concorrer com os pais dele, com os irmãos, com os filhos, se já tiver, filhos do casamento anterior. E a alma da criatura vai incomodar muito essa mulher. Aí já fica em cargo do padre. Eu cuido só da parte financeira. Da financeira. E dentro da atividade profissional do advogado, nesse campo tão importante do direito de família, que é tão complexo, né? Nós estávamos falando aqui outro dia, inclusive, dos testamentos, né? Olha, o sujeito fazia um testamento com segurança, diz, pô, quando eu embarcar, for lá falar com o pessoal lá em cima que está me esperando, eu quero deixar tudo arrumadinho aqui embaixo. Mas não é tão fácil assim, né? O texto tem que ser muito bem elaborado, tem textos e textos, né? Em termos de testamento. Textos, testamento. Então, isso é muito complicado. Nesse campo aí que nós estamos discutindo, que tu trouxeste esse tema, isso é muito grande, esse tipo de atividade? Na verdade, assim, ó, Silvas, eu vou te dizer que com a pandemia, a procura por testamentos cresceu muito. E antigamente se fazia assim a próprio punho, né, uma coisa mais informal. Como muitas ações chegaram, né, muitos testamentos foram registrados e com várias dificuldades de interpretação, que é exatamente isso que o Silvas disse, o testamento precisa ser o mais claro possível para que lá na hora, né, a pessoa que fez o testamento já não vai estar mais lá para dizer o que ele realmente queria. Muitas vezes as testemunhas não lembram mais do que foi dito, então ele precisa ser o mais claro possível. Isso está acontecendo muito, inclusive, para pessoas que pretendem, sei lá, deixar até a forma como o funeral vai acontecer, quais são as despesas, ou até para já dividir, olha, eu gostaria que, sei lá, metade do meu dinheiro fosse destinado a uma fundação, ou em caso de invalidez minha, eu gostaria que o meu filho fulano administrasse todo o patrimônio. O direito real de habitação eu posso até deixar em testamento, né? Não quero que tenha, mas não vai ter validade. Então essa é uma cláusula que não tem como assim, deixar expressa, porque é um direito garantido e é reconhecido pelo STJ. Então o testamento é uma ferramenta bem importante também para fazer esse planejamento assim, e evitar o mínimo possível de brigas. E aí uma parte bem interessante, quando pessoas me procuram com uma idade mais avançada, eu peço um atestado médico para dar conta de que... Porque o que acontece, né? Quando tem briga entre os filhos mais adiante, eles disputam dizendo, o pai já estava caduco, já nem entendia mais o que estava fazendo. Então, ali na hora do testamento, se junta um laudo médico dando conta das condições de saúde, que ele tinha plena ciência do que estava fazendo, e se junta com o testamento. Sabe que tem um caso, Silvas, bem assim do que tu estás falando, que conhecido no Brasil inteiro, causou rumores, o ex-apresentador do Jornal Nacional, Cid Moreira, que segundo os filhos, ele já está senil e não tem mais juízo das coisas, e que a esposa dele estaria subtraindo, mutando ele em cárcere privado e tudo mais. Talvez tu tenha acompanhado essa história. Bem complicada. Então, numa disputa judicial, os filhos dele querendo interditá-lo, e que a esposa dele não possa fazer nada, e ela dizendo que os filhos estão mentindo. Isso acontece muito. Aí também tem um vale, está pagando um vale, né? Porque o Cid Moreira, eu acho que ele
Por todo o seu prestígio, competência profissional, ele parece que casou várias vezes. Casou. Ele casou. E essa última, que pode estar subindo... Parece que trata mal ele. Trata mal e parece que é bem mais jovem. Daí ela já preparou, pavimentou a estrada dela. Ela está sabendo que, a rigor, esse homem vai na frente dela. E aí, se ele tem um patrimônio razoável, aí a Quanto antes for, melhor. É que eu acho que as pessoas têm que se reeducar no sentido de que fazer um testamento, conversar sobre o regime de bens não é desconfiança, é garantia, é segurança. Né? Então, assim, se a minha segunda e terceira mulher não se dá muito bem com os meus filhos, chama um advogado de confiança e deixa tudo organizado. Vamos evitar confusão. Se eu ficar, né, com alguma doença permanente, com alguma incapacidade, eu gostaria que fulano... Bom, aí se fulano estiver me maltratando, tem como mover uma ação, mas aí, bom, tem que respeitar a vontade do pai. Mas nesse caso, com a pessoa mais nova, ele está engambelado mesmo, porque ele deserdou um filho que se insurgiu contra ele. Já tirou ele de testamento de tudo. A paixão lá é... Fulminante. É verdade. E aí, José? Sabe, isso que o Perotto está falando, o doutor Perotto está falando, eu li na revista Veja, realmente, esse problema. E diz que o Cid Moreira tem o capital dos 40 milhões de reais. Ele é um sujeito muito rico. E, por outro lado, o seguinte, ele casou com uma série de mulheres. Então, o filho de uma mulher entrou contra o filho da outra mulher, estava uma confusão tremenda nesse sentido. Mas, já que tu falou Cid Moreira, eu me lembro um fato que ocorreu uma vez na sauna. Um amigo meu chegou e disse assim, ô Casagrande, eu estou divorciado, eu não quero mais saber de mulher. Mas eu gosto de mulher, eu quero de vez em quando ficar com uma mulher, ficar com outra. E agora tu vê o que está me ocorrendo. E apareceu uma guria bonitinha lá e tal, e foi dormir no meu apartamento primeira noite, e ela trouxe escova de dente. Eu digo, opa, tá bom. Aí segunda noite, escova de dente e o chinelinho. Eu digo, opa, o que é isso aí? Aí, a terceira noite... O filho? Não, na terceira noite eu trouxe um bebidol. Eu digo, mas... Ela está trazendo pouca coisa. Aí... Chegou no outro dia, bateu lá no meu apartamento, eu abri ela com a balinha na mão. Eu disse, o que é isso? Não, é o seguinte, eu vou ficar aqui, minhas roupas, não sei o que. Não, nem entra. Então, isso é contra ele, quer dizer, ele já ficou com medo que ela estava querendo, aos poucos, dar um bote nele. Isso acontece com esses veteranos que querem botar gatinha para dentro de casa. Aí tem a contrapartida. Ela estava forçando. A banca paga e recebe. Né? Sabe que teve uma situação, né, e saiu na mídia, né? A gente pode debater vários aqui. O caso do Gugu Liberato, né? Olha toda a confusão, não sei se vocês acompanharam, mas uma confusão né, sobre ele ter uma união estável ou não com a mãe dos filhos e tal. E teve uma outra situação em que um senhor... Se eu não me engano, assim, tá até num livro de uma juíza federal, uma juíza do Rio de Janeiro, que os filhos estavam tentando interditar ele porque ele tinha seus 80 e poucos e ele estava namorando com uma menina de 23. E os filhos queriam interditá-lo porque, afinal de contas, era óbvio que a menina estaria com ele em função do dinheiro. E aí, na audiência, a juíza, para ver se ele realmente estava em suas faculdades mentais, começou a fazer perguntas e ele disse assim, olha... Eu estou em pleno gozo das minhas faculdades mentais. A questão aqui é que eu sei que ela está comigo por dinheiro e tá tudo bem porque é o que eu tenho para oferecer para ela e em contrapartida ela está me oferecendo a juventude dela e nós estamos de acordo. Por que é que os meus filhos vão me interditar? Se eu posso gerenciar a nossa empresa, se eu posso organizar o patrimônio, mas eu não posso escolher com quem eu me relaciono. E né? Porque assim, se os dois estão de acordo e sabem quais são as regras do jogo, do relacionamento, quem somos nós aqui, né, para se meter, desde que ele esteja ciente do que pode acontecer? Mas ele tinha mais ou menos que diferença de idade em relação... Ele tinha 80 e poucos e ela tinha 23. Pô, já não estava mais cumprindo com o calendário, estava... Mas, né? Era o calendário bissexto. José? Mas ele era psiquiatra. Eu estava escutando o que a doutora Bruna Razé estava falando, e eu agora vou entrar com a minha colher, botando minha colher de pau aqui no meio, de psiquiatria. Tem que ver se esse velho, eu tenho 84 anos, mas sou um cara tremendamente lúcido, entendeu? Se eu me encafifar com uma guria nova aí, eu não estou louco nem nada.
Quer dizer, eles podem, eu posso ser periciado por um psiquiatra e ver que eu realmente estou em boas condições, condições psicológicas, né? Então, tá certo já que a Bruna falou, tem que ver a condição psíquica da pessoa. Eu, por exemplo, ainda faço laudo psiquiátrico, faço tudo e sou aceito pelos meus laudos, porque eu estou em pleno vício, pode-se dizer assim, psicológico. Eu estou bem. Então, por que se eu vou escolher, vão dizer, não, o cara está louco, tem que pegar uma mulher mais com 60 anos ou com 70. Ela só não pode dizer que eu te amo, né? Porque aí não é. Não, e mesmo o seguinte, quer dizer, o que ocorre, como diz a Bruna, o sujeito sabe que ele está velho, ele diz, então eu vou usufruir a juventude dessa guria. E ela usufrui meu dinheiro, daqui a um pouco eu vou morrer, pelo menos eu morro feliz, eu acho que é isso que ele pensa. Morro feliz. Uma vez eu assisti um anúncio, viu? Porque um velho pegou uma guria nova e ele está feliz com isso. Eu assisti um anúncio de uma moça com uns 20 e poucos, assim, e procurava uma pessoa já bem mais madura, e ela colocava assim, eu sou, cuido das lides do lar, sou honesta e digo que amo. Então ela engana. Quem quer se enganar, não tem problema. Então tá, vamos falar aqui agora, sabe de quem, minha gente? Do Chihuahua. Chihuahua, o Mar na Mesa. Conhece, né, José? Aqui um pouco. Conhece o João Careca, né? Aqui um pouco. Agora o João Careca tem 10 por dentro, sabe tudo de culinária, né, de frutos do mar. João Careca, titular do... Eu fiquei sabendo que alguns da bancada foram na sua companhia lá, fiquei muito triste. E nós não fomos convidados, né? Mas eu fui lá como um convidado. Não, eu não convidei ninguém, eu fui como tem convidado. Foto, tem foto. Não, mas tem foto, mas se eu sou convidado, por que eu não posso aparecer na foto? Aliás, tu está dizendo que estava lá o nosso presidente do CCG Saúde? Não, eram três integrantes da bancada e Vossa Excelência, ela, né? Nós não, né, Perón? Não, mas era o Ramiro Rosário, Jurandir Soares. Hein? E o Marcos Vinícius, nós vamos organizar Marcos uma Vinícius ida para e o nosso grande médico e empresário, Francisco Santeliano, presidente do Grupo CCG. O próximo vamos nós. Fomos comer camarão à milanesa. Mas deu uma pontinha de inveja, deu. Não. Olha lá. Camarão à milanesa. Quem não vai no Chihuahua sempre fica com uma pontinha de inveja, porque aquilo lá é maravilhoso. Tem um cardápio extenso, uma barbaridade, né? Tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Chihuahua, o Mar na Mesa. Comandado pelo João Careca. A Cíntia está lá administrando pedidos, né, as teleentregas e também as reservas para aquele ambiente estufado, climatizado, né, muito bem decorado, novo, ambientes novos, absolutamente muito confortáveis ali na Avenida Teixeira Mendes, 1216, Chácara das Pedras. Você desce a Nilo Peçanha, entra ali na Homem Company, o Weiman do outro lado e a Homem Company do lado de cá, ali é a Teixeira Mendes. Na segunda quadra à direita, você está taxiando na frente do Chihuahua, o Mar na Mesa, comandado lá, então, como eu digo, pelo João Careca e também pela Cíntia, né? Que a Cíntia é que coordena as teleentregas e também as reservas para quem vai lá no presencial dentro do Chihuahua, casa completamente nova. E essa tradição que vem lá de décadas e décadas, lá do Menino Deus. Tá aí o Chihuahua, então. E a teleentrega, tá? Olha aqui, ó. A teleentrega é pelo 31056767, 31056767, teleentrega e reservas, 31056767 e o site chihuahua.com.br. Então você quer desfrutar das delícias de frutos do mar, por um chefe de cozinha extremamente competente, o melhor que nós temos aqui no Rio Grande, João Careca, lá no Chihuahua, que diz que tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar, é o Chihuahua, o Mar na Mesa. Frutos do mar, tudo isso, coisas boas, maravilhosas. A casquinha de siri, eu vou te contar, minha gente, é para comer ajoelhado. Olha esse camarão à baiana aí, olha que espetáculo. Isso tudo é Chihuahua, ali na Avenida Teixeira Mendes, 1216, Chácara das Pedras. A gente fala em Chácara das Pedras, parece que é meio longe, né? Mas descer o Anilo. Antes de chegar no Iguatemi, entra à direita, segunda quadra, está chegando o Chihuahua. Né? Totalmente 0 quilômetros, estacionamento tranquilo, né? Segurança, só coisa boa no Chihuahua. Então te liga, 31056767, reservas e também teleentregas, fala com a Cíntia, tá bom? Ok, vamos adiante então. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. É uma empresa com larga experiência nesse segmento de previdência complementar e uma instituição de previdência, como eu digo, aberta, né, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Tem sua sede no Centro Histórico, em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65. O telefone é o 51 3228 1999 e o site é aspecir.com.br.
Atenção, atenção, quem não tem um plano de previdência complementar está no risco. Qualquer dificuldade, faltou a vaga do trabalho, enfermidade, por exemplo, no seio familiar, surge a importância de um plano de previdência complementar e aí surge a importância absoluta da Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Muito bem. Aí nós vamos falar do Minuto Simers. Minuto Simers, e diz o seguinte: o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua intensamente na defesa da saúde e realiza todos os movimentos em prol da categoria. E uma das bandeiras é o respeito ao ato médico, ao garantir que procedimentos exclusivos da medicina sejam realizados especificamente por médicos, a entidade zela pela autonomia do profissional e também pela segurança dos pacientes. Procure sempre um profissional especializado, denuncie práticas irregulares. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Então está aí o Simers dizendo que veio um dos maiores sindicatos da América Latina, é o Simers, que comemora 70 anos. 70 anos, tá? Muito bem, vamos então adiante falando de Elevato, que é a maior rede, né, para acabamentos na construção, na reforma do seu banheiro, da sua cozinha, do seu piso, né, de revestimentos cerâmicos, porcelanatos, metais sanitários, todos importados ou nacionais, uma variedade infinita, sem dúvida nenhuma. São mais de 15 mil produtos, tá? E mais de 1.000 itens exclusivos em mais de 150 marcas conceituadas nacionais e importadas. Elevato, sua casa, nossa causa. Veja a mensagem que nos traz a rede Elevato. Quando você entra no Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato, você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. Muito bem, vamos adiante então. Bruna Razeira, temos telespectadores consultando aqui a nossa advogada, que entende tudo, sabe tudo, é uma PhD em Direito de Família. Bondade tua, né, Silvas? Mas vamos lá, vamos tentar resolver a dúvida dele. O que ele disse? Que ele ouviu falar que imóveis financiados pela Minha Casa Minha Vida em caso de separação, enfim, divórcio, ficariam integralmente a mulher. Então, assim, ó, existe realmente o artigo 35 da lei 11.977 de 2009 que diz isso, tá? Mas entendimento já majoritário é de que, junto à Caixa Econômica Federal, o casal vai ficar vinculado até o fim das parcelas. Isso não vincula o divórcio, tá? Então vamos lá. No divórcio, a gente vai apurar quanto cada um pagou, quais foram as parcelas e vamos decidir apenas com relação a esse financiamento, que já foi pago. Com relação ao que não foi pago, ainda vai ficar, né, os dois lá como devedores junto à Caixa, e aí o que se pode fazer é um contrato entre os dois em que quando, né, vamos pensar que vai ficar com o marido o imóvel. Quando o marido vender, ele tem que ressarcir o valor X lá das prestações que já foram pagas e o restante é dele, em função dele ter assumido o restante das parcelas a partir do divórcio. Então, de novo, o que acontece é, a gente fica vinculado, a gente casal fica vinculado à Caixa até o fim do pagamento. Ou se acontecer venda, aí vende e aí quita tudo. Mas o casal fica vinculado junto à Caixa, porque a sentença de divórcio não obriga a Caixa a deixar tudo para um ou tudo para outro. E aí se apura o quanto foi pago durante o casamento, esse valor tem que ressarcir o outro cônjuge, e aí eu, vamos supor que fico com o apartamento, sigo pagando as prestações. Então, quando eu vender, eu indenizo essa pessoa, ou antes, mas aí se faz um contrato, tá? Então, não fica exclusivamente a mulher. Bela exposição e explanação para o telespectador, né? Tirou uma dúvida importante aí, certamente tranquilizando esse telespectador que tinha essa dúvida em relação a essa compra, né, de uma Pela habitação. Minha Casa Minha Vida. Exatamente, Minha Casa Minha Vida. Em qualquer campo, né, na atividade do direito de família, como todos os segmentos, né, do direito, sempre temos dúvidas, né, em qualquer campo, em qualquer faixa etária ou faixa financeira, evidentemente. Muito bem. Joaci Casagrande, Paulo, o que me diz aí? Temos alguma novidade na psiquiatria aí, Joaci? Bom, a novidade da psiquiatria, eu queria falar porque o assunto do momento é a pandemia e são vacinas. Então eu estava escutando o Marcelo Queiroga, que é o ministro da Saúde,
e que ele fala o seguinte, que a partir do dia 15 de setembro vai aparecer aí, por exemplo, a terceira vacina, que já fez as 2 vacinas, principalmente pessoas de 70 anos para cima. E tem um fato muito importante, porque aqui, até eu queria dizer que eu até fico triste por uma coisa, que eu soube que 4 futuros colegas, 4 estudantes de medicina, o que eles fizeram? Eles fizeram a primeira vacina com a Coronavac. E depois, sabe como entre os jovens, não, isso aí não é boa, a boa é a outra, não sei o quê. Aí eles pegaram e fizeram o seguinte, foram no outro local e fizeram com a Oxford AstraZeneca. E agora o Ministério Público soube e quer penalizá-los. Eu acho que tem que penalizar mesmo. Porque que exemplo que estão dando futuros médicos, entendeu? E já fazendo tomando um papel desse, que até envergonha a classe médica. Mas eu queria dizer também o seguinte, houve em Oxford, na Inglaterra, fizeram uns testes lá a respeito dessa vacina que vai ser feita, essa terceira vacina para as pessoas acima de 70 anos e que aquelas pessoas que têm a unidade meio suprimida. O que é isso? Aquelas pessoas que têm um câncer ou aquelas pessoas que fizeram o transplante. Então, eles estão dizendo o seguinte, que eles acreditam mais na AstraZeneca e também uma outra vacina que é a Pfizer, para fazer a terceira vacina. Eu acho que isso não tá certo, tá falando isso, porque daqui a um pouco ninguém vai querer mais fazer a Coronavac, porque não foi autorizada pela Anvisa, isso, aquilo. Vocês têm que saber o seguinte, eu vou fazer a terceira. Eu tenho mais de 70 anos. Ou eu estou dentro daquele que eu falei agora desse grupo de risco, gente que tem câncer, doenças assim, comorbidades, ou então, se eu tenho isso, eu tenho alguma doença que a minha imunidade fica prejudicada, eu tenho que fazer o seguinte, é saber o que a Anvisa está autorizando. A gente tem que ir pela Anvisa, porque eu estou sentindo que aqui dentro do nosso país ainda existe uma instituição de alta credibilidade, que é a Anvisa. Então, você, quando tiver que fazer, acredito que do dia 15 de setembro em diante, eles vão começar a fazer essa terceira vacina em função dessas mutações e em função dessas variantes que estão aparecendo aí. É mutação lá na Índia, é aqui no Amazonas, é no Rio de Janeiro. Então, para a gente ficar mais resguardado, para a gente ficar com a defesa melhor, então é o seguinte, a gente tem que fazer a vacina. E não vão atrás de política, porque é vacina de Bolsonaro, é de Dória, não é nada. Vai cuidar da tua saúde, do teu corpo. Que esse é o fundamental. E a vida Deus nos deu só uma, então nós temos que preservá-la. Fala, Verosa. Silvas, eu queria fazer um registro em relação à nossa estação rodoviária de Porto Alegre, que está, assim, no campo do planejamento e das ideias, colocando em divergências 2 pessoas que eu admiro. Um é o governador Leite e a outra o prefeito Melo de Porto Alegre. E cada um tem visão diferente a respeito do destino da estação rodoviária. E isso é um assunto momentoso. No atual momento se discute de maneira pontual esse aspecto da estação rodoviária, porque recentemente foi feito um edital para licitado que uma empresa privada pudesse assumir a estação rodoviária e a licitação foi deserta. E a Prefeitura de Porto Alegre, até o secretário disse, eu até estou torcendo que seja deserta, que não haja ninguém interessado, porque a nossa ideia é tirar a estação rodoviária daqui. Então o governo do Estado defende a permanência da estação rodoviária onde está, e a Prefeitura de Porto Alegre deseja levar ela para próximo da Arena do Grêmio e deixar ali onde está a estação rodoviária
um entreposto, vamos dizer assim, para que os ônibus interurbanos cheguem até ali e saiam do centro da cidade. Bom, o que diz o governador? Enquanto não houver um projeto objetivo da Prefeitura de Porto Alegre, que não teria recebido, a estação rodoviária não sai dali. E a Prefeitura de Porto Alegre entende que é adequado. Ponto. Olha bem, são 2 gestores de peso, de nome, de relevância, cada um com uma visão diferente. Todos os dias que eu venho aqui ao programa, eu passo pela estação rodoviária. É uma coisa assim um pouco diferente, às vezes até um pouco surreal, que um ponto de atração de tráfego tão grande esteja no centro de Porto Alegre. De outro lado, é relevante que as pessoas estejam próximas do centro, quando precisarem pegar um ônibus, ou quando chegam de viagem, pode se deslocar facilmente ao seu destino, estão no centro da cidade. E esse negócio de afastar aeroporto e estação rodoviária do centro é uma coisa que não tem que ser uma regra. Nós já discutimos aqui muito o aeroporto. Lá em Cofins, Minas Gerais, a gente viaja quando chega lá, 1h30, 2 horas de avião daqui até Cofins, e depois mais quase 2 horas, dependendo do trânsito, para chegar até o centro de Belo Horizonte. Guarulhos e São Paulo é a mesma coisa. Curitiba, em São José dos Pinhais, mesma coisa. Desce lá em São José dos Pinhais, e pega um Uber, um táxi, gasta uma grana, às vezes é o valor da passagem de avião, para chegar até o centro de Curitiba. Será que é preciso isso? Há pouco tempo nós discutimos aqui com relação ao aeroporto Salgado Filho. Graças a Deus vai continuar onde ele está. É um dos poucos aeroportos das maiores capitais do Brasil, onde a gente desce lá e em 5 minutos está no centro da cidade. E eu acho que a estação rodoviária, é a minha opinião, deveria permanecer onde ela está, com alguma solução de mobilidade, de estrutura urbana, que pudesse facilitar um pouco as coisas. Hoje mesmo passei ali, tem placa de proibido parar e estacionar, as pessoas insistem em parar para desembarcar. Aí tranca tudo, e ali é a saída da cidade. Hoje, véspera de feriado, a gente passa pelo meio da estação rodoviária para ir viajar. Solução tem. E eu gostaria que, se o governador ou o prefeito chegasse a um denominador, que fosse melhor para a sociedade. Aí, Bruna. Eu vou falar sobre um outro assunto aqui que estava me incomodando desde o início do programa, mas eu esqueci de falar a respeito do apedrejamento do ônibus do Grêmio, né? E aí, claro, trazendo para uma questão do direito, né? Vamos pensar assim, tu tá chegando no teu trabalho e eu entendo que futebol mobiliza paixões, eu entendo tudo isso. Mas enquanto jogadores, eles estavam chegando no trabalho e foram apedrejados. E aí é importante que a gente pense, para além dos atos, e o Ministério Público está apurando, já tem torcidas proibidas de entrar no estádio, tem 13 envolvidos que já foram identificados. Outra questão importante que a gente precisa pensar é que cabe ao empregador garantir a segurança dos seus funcionários. Ou seja, as demandas, eventuais demandas trabalhistas, parece que teve 2 carros de 2 funcionários também que foram atingidos. Essas ações vão ser respondidas, vão ser, né, arcadas pelo Grêmio, enquanto empregador. Então, tem toda uma questão que envolve esse cenário, sem contar na insegurança, no perigo, na agressividade. Eu acho que, assim, quando eu digo, né, o futebol, ele mobiliza paixões, é plenamente, assim, a gente consegue entender, mas esse protesto, essa forma de indignação, e aí fazendo link lá com o 7 de setembro, tem que acontecer, mas tem que acontecer de uma forma pacífica. É inadmissível que os torcedores apedrejem, por mais indignados que estejam, o ônibus do Grêmio, né? Então, fazendo um recorte aí para o mundo jurídico, fica aí o questionamento se alguém vai demandar o Grêmio em função disso também, né? E aí o Grêmio vai ter que arcar com eventuais danos que aconteceram e se algum jogador tenha se machucado, que eu acho que não. Lamentável a situação em que a gente se encontra, assim, não sei a opinião de vocês, mas eu sou uma torcedora, eu reconheço fajuta, colorada. Não sou, assim, grande conhecedora do futebol, embora admire muito o esporte, mas eu acho que para tudo tem um certo limite, assim, né? Não podemos colocar as paixões acima de tudo. Não. Tem que ser ordeiro, né? Vandalismo e também criminalizar essa atividade de torcedor não existe, né? Isso daí vira uma bandidagem, né? Não... De jeito nenhum. Vamos adiante? Vamos adiante, falando de Vinhos do Mundo Importadora, o maior importador de vinhos do Brasil. O site de Vinhos do Mundo é vinhosdomundo.com.br. O telefone geral de Vinhos do Mundo, 51 30 12 80 90. 51 30 12 80 90. Você sabe que em Vinhos do Mundo Importadora você faz um tour
pelo mundo dos vinhos, né? Seja a África, a Europa, o Chile, o Mercosul aqui, Uruguai, Paraguai, Argentina, a nossa Serra Gaúcha, a nossa fronteira. Enfim, aonde se produz vinho, se o vinho é rótulo importante, é qualificado, esses rótulos desfilam nas 3 lojas de vinhos do mundo importadora, com pagamentos nos cartões de crédito, todas as bandeiras, parcelamento amigo, tá? Se a compra é um pouquinho pesada, eu sempre digo aqui que a Vinhos do Mundo leva até o seu domicílio e não cobra nada, segurança e estacionamento em todas as 3 lojas, tá? E atendimento de gente que sabe tudo de vinhos, branco, rosé, tinto, espumantes, champanhes, cervejas, tem cervejas exclusivas lá também, só em Vinhos do Mundo que você encontra, e delicatessen e produtos, né? Equipamentos para a sua adega, seu bar também você encontra em Vinhos do Mundo. Tem massas lá, massas importadas também, tem coisa maravilhosa lá também, tá? Então, tudo isso em Vinhos do Mundo, né? Telefone 51 32 80 90. 3 lojas. Esta aí é da Avenida Cristóvão Colombo, 1493, como eu digo, com estacionamento, segurança e atendimento de primeira grandeza. Depois nós vamos até a Alameda ali para o César, 203, Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha. E daí nós vamos até o bairro Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135, o telefone o telefone geral é o 3012 8090. Também as mesmas condições, estacionamento, segurança e aquele atendimento PhD, né, de gente que sabe tudo para lhe oferecer o melhor. Ofertas incríveis, descontos de 15%, 25%, 35% em vários rótulos importantes, combos também, né, uma composição de vários rótulos com preços lá no assoalho. Isso aí você encontra onde? A maior importadora de vinhos do Brasil, Vinhos do Mundo Importadora. Então te liga com preços lá embaixo, parcelamentos, no cartão de crédito, tá? Parcelamentos, entrega sem cobrança. Quer mais? Só pode ser, se você quer mais, tem que ir nas lojas de Vinhos do Mundo Importadora, tá bom? Muito bem. Vamos adiante, fala, Joacir. Eu estava pensando o seguinte, que há muitos anos atrás eu falava para minha mulher, mas será que um dia não vai chegar uma outra energia que não seja gasolina e óleo diesel, assim, para os nossos carros? E agora vejo com bastante felicidade que tudo aquilo que eu vaticinei, tudo aquilo que eu sonhei, está começando a aparecer. Na Europa e daqui um pouco também aqui no Brasil. Eu fiquei feliz, eu digo, pô, eu sou um homem talvez na frente do meu tempo, estou sempre pensando nessas coisas. E agora, entrando na política, eu sou um sujeito fã, adoro, por exemplo, fazer a minha confidência aqui, Sebastião Melo. Esse homem vai ser o futuro, vocês podem anotar aí, vai ser o futuro governador do Rio Grande do Sul. Eu não sei quando, mas ele vai ser. Por quê? Ele é um homem que está se interessando demais pelo seu município, pela sua Porto Alegre, ele quer fazer um Porto realmente alegre. Ele agora trouxe um sujeito de Barcelona, da Espanha, um expert no assunto, e depois ele vai lá em Barcelona ver o que tem que ser feito. Eu venho falar tanto nessas obras por exemplo, de Sebastião. Esse dia eu peguei a minha mulher, nós fomos lá ver o embarcadero, aquelas coisas, e digo, olha, isso parece o Puerto Madeiro de Buenos Aires. E Porto Alegre, que tem esse rio, ou esse lago, como se queira dizer, tão bonito, pode fazer o seguinte, as pessoas vêm aqui para Porto Alegre praticar turismo e tudo, e pegar barcos e canoas e lanchas e desbravar esse Rio Guaíba, coisa mais linda. E agora com esse embarcadeiro, com restaurantes finíssimos, eu quero parabenizar Sebastião Melo, futuro governador do Rio Grande do Sul. Eu não sei quando, mas ele será. Vai ganhar um CC. Aí tem. Vai ganhar um CC. Não tem interesse isso nada. Vai ser chamado, vai ser não chamado. Quero emprego, não quero. Isso aí saiu do nada, assim. É o vaticínio. Ninguém imaginou isso aí, né? Quer dizer, E aí cai assim na mesa, assim, palanque. Eu fiquei até pensativo. Já fez o palanque, já está com o título de eleitor na mão. Não, mas eu sou perante 11 milhões de gaúchos, é muita coisa. Esse passou de viagem pelo Bernardone, essa CC vai sair, essa CC sai. Mas o Melo é uma pessoa inteligente, o prefeito Melo, ele deve estar assistindo o programa, os seus assessores, Gil Almeida, né? Então ele diz assim, ó, o Gil Almeida, ele deve estar pensando, dá uma vigiada nesse camarada, vê se amanhã depois ele já não morre de amor por outro. Volúvel. Não, é o seguinte, eu sou fiel, Sebastião. Não, Sebastião Melo está fazendo um trabalho
extraordinário na capital gaúcha. Aliás, era a expectativa de todos os seus eleitores, evidentemente, né? Porque realmente ele conhece Porto Alegre na palma da mão, tem um secretariado de primeira grandeza e está realizando já nesse período, está aí entrando no 9º mês da sua gestão, né? Começou 1º de janeiro e vem realizando muitas obras, muitas ações em benefício da nossa cidade, especialmente do nosso centro da capital, né? Que está pobre demais, abandonado, dilacerado, entregue a toda sorte. Mas está sendo recuperado, especialmente César Schirmer, né? Que a gente chama até de prefeito do centro, né? O Luiz Fernando Zacher também, que é o nosso secretário de Mobilidade Urbana, e todo o secretariado, sem exceções, vem fazendo um trabalho a contento e contemplando a expectativa de todos os eleitores do prefeito Sebastião Melo, né? Que conhece Porto Alegre como ninguém. São pessoas que sabem ouvir os outros também, isso é muito importante. A primeira-dama, Valéria, também vem fazendo um trabalho extraordinário em prol dessas camadas necessitadas, né? Esses moradores de rua, essa gente totalmente desamparada. A grande primeira-dama, Valéria, bondosa demais, simpática, carismática, vem fazendo um trabalho exuberante e outra coisa, sem vitrine. Ela faz o trabalho de maneira bem assim, sabe como é? Discreta. Não é uma figura que sai e tal. Ela trabalha demais, é incansável, quase 24 horas por dia, mas sem procurar esse protagonismo de eu estou fazendo. Ela faz de maneira completamente discreta, por toda a sua competência. Os cumprimentos também à primeira-dama Valéria. Eu fico feliz porque não sou eu só que penso. Também o grande jornalista José Silva também pensa. Uma coisa interessante, a gente quando viaja nesses países de habla hispânica, por exemplo, na Espanha, ou América do Sul, tudo, e eles falavam muito o casco da cidade. Eu disse, mas que diabo, o que será esse casco? E o casco da cidade, depois vinha saber que o casco é o centro histórico. E eles se preocupam muito disso. Então, é o que falou o jornalista aqui, José Silva, que eles também estão tomando uma atenção toda especial no centro histórico. Revitalização do centro histórico. É verdade. Joaci, tu que viaja bastante, tu gosta da Serra, então vou te dar um recado aqui. Se tu fores viajar para a Serra com a família, vai visitar, encante-se com a gastronomia da região e inclua o Di Paolo. Tá? Bota o Di Paolo no seu roteiro de viagem. Você vai provar comida saborosa com essência artesanal. Os pratos saborosos seguem as receitas da nona e a sequência de galeta al primo canto. Tem um toque caseiro que nos transporta para os almoços de família com mesa farta. Conheça as unidades de Bento Gonçalves, Gramado, Garibaldi e Caxias do Sul. Isso é Grupo Di Paolo, comandado por Paulo Jeremia, esse grande empresário que lidera o Grupo Di Paolo. Vamos ver a mensagem. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina de la Serra Gaúcha. Muito bem, tá aí. Vamos adiante agora. Agora, depois dessa fartura, aí nós vamos ter que falar de Olina. Isso. Olina, ausência de vir. Quer dizer, essa propaganda aí do Paulo Jeremias me traz uma saudade muito grande. Eu sou filho de italianos,
sou neto italiano, tive na casa da nona, como ele fala ali, me traz assim uma saudade muito grande. Muito bem, é sentimental demais. Altemar Dutra. Não, mas me traz. Música. Não sei se a Bruna também, Razeira também é linda, né? Gringuíssima. Então vamos ver aí a Olina Essência de Vida, depois dessa gastronomia, né, exuberante, né, farta, maravilhosa, deliciosa, encantadora, né? Nós temos aqui pratos para todos os sabores, todos os paladares, né, minha gente? Então, aí tem que chegar uma Olina, a família Olina Essência de Vida, né? Laboratório VESP, 104 anos, que produz Olina Essência de Vida. Eu sempre digo, quem viaja não abra mão de pôr na sua bagagem Olina Essência de Vida, lá na sua casa do campo, da praia, né, da serra, no corporativo, né, na loja, o lojista, o consultório, o escritório, tem que ter Olina Essência de Vida. Laboratório VESP, 104 anos. Aí você fica tranquilo com Olina Essência de Vida. Muito bem. Fala, Perotto. Eu fico impressionado, né, Silvas? Tu vem com o armazém do queijo, de Paolo, Barranco, e que mais? Chihuahua. E aí mata com Olina. Não dá outra, né? Meu pai. Mas escuta, bem rapidamente, porque eu sei que o programa se encaminha para o final. Hoje é véspera de feriadão. Aí a palavra feriadão, sabe, Bruno? Eu fico pensando assim, feriadão. O que é feriadão? É um feriado grande? Mas quem que inventa de emendar o feriadão? Segunda-feira não é feriado, correto? Segunda-feira é um dia normal. Supremo vai fazer feriado, porque ele vai cercar o Supremo para ter segurança. Vai fazer... Isso. Por isso não vai ter atividade no STF, por esta razão. Porque estão fazendo um cercamento humano e de equipamentos anti-vandalismo. Isso. E o Congresso Nacional, se não fosse isso, faria alguma coisa, feriadão é uma maravilha. Quando é festa de São João, daí para o Congresso, porque o Nordeste todo festa São João, e aí por aí vai. E lá a semana é de terça a quinta. Então eu acho assim, ó, eu acho que todo mundo merece, todo mundo tem direito de fazer, a iniciativa privada tem. Agora eu acho assim, ó, o servidor público, eu não posso pagar o meu imposto no servidor público, num dia útil, segunda-feira, descansar e fazer feriadão. Minha opinião, minha modesta opinião. O que eu acho é que o ano é cada vez mais curto. Em vez de 360 dias, eu tenho que trabalhar 300, aí o servidor público trabalha 250. Por que isso? Feriadão não existe no dicionário, não leva mal, Silvio. Feriado é dia 7 de setembro. Segunda não é. Então espero que todo mundo trabalhe e que as repartições estejam abertas. Exatamente. Não tem dúvida. Eu vou trabalhar. A Bruna vai folgar. Plim, plim, plim. Só pelo silêncio. Não, eu vou trabalhar amanhã, inclusive. Ah, é? Tá bom. Pô, também tá bom demais. Não dá para se queixar. Não tenho do que reclamar. Exatamente. Eu costumo dizer que a sua... eu poderia entrar de sócio, por exemplo, administrativo. Né? Podemos ou conversar. Financeiro. Tu faz brotar? Porque Sim. eu quero multiplicar os mas pães, entendeu? Eu tenho ideias interessantes. Então vamos conversar. Vamos começar a fazer, inclusive, trazer o pessoal aí que está atrás do direito de família aqui através do nosso programa. Vamos começar a divorciar um pessoal aí. Exatamente. Não, vamos trazer o pessoal. Vem aqui, que aqui nós temos uma capacidade singular para resolver o seu problema de ordem familiar, tá? Que tem qualquer distúrbio no ambiente familiar, e nós resolvemos isso aí. Aqui, vamos fazer, está aqui o nosso escritório, nosso endereço. Viu, Joci? Deu sociedade. Não, eu digo o E seguinte, se tiver problema emocional, vai no Joci. eu digo o seguinte, esse programa aqui é maravilhoso, o melhor programa do Rio Grande do Sul, porque as pessoas podem consultar melhor advogado de direito de família gratuitamente. Imagina só. Né? Vamos ver o maior... Eu também, o doutor ali. O maior e melhor jornal disparado do Estado do Rio Grande do Sul, o Jornal do Comércio. Essência, como eu sempre digo, é economia e negócios, tá? Só que tem todas as editorias. Olha aí, bom momento do agronegócio leva otimismo para o experimento. Esse jornal, minha gente, sabe qual é que é a singularidade dele? Ele não prega ideologias no seu assinante, no seu leitor. A notícia é verdadeira, é como ela é. A notícia por todas as suas faces, está compreendendo? Ele não induz, não faz imprensa marrom, aqui a notícia é verdadeira, não tem fake aqui. Essa é a filosofia de um jornal que se encaminha para um século, para 90 anos está indo o Jornal do Comércio. Atendimento ao assinante, 51 32 13 13 00, 51 32 13 13 00, madrugando, chegando no seu domicílio, na sua indústria, no seu comércio, na sua casa, no seu consultório, escritório, alô lojista, Jornal do Comércio. Essência em notícia positiva e notícia verdadeira. Assim funciona o Jornal do Comércio. Essa é a filosofia
da empresa, histórica empresa, dos seus editores, colunistas, jornalistas, etc. E depois, como tem essência a atividade econômica e de negócio, ele tem todas as editorias. Tem gastronomia, com o Carlos Pires de Miranda, por exemplo, que é catedrático nesse segmento. E tem clubes, sociedades, tudo. Eu só estou dizendo isso para dizer Marco Antônio Birfa, né, que fala de atividades do judiciário, e entre outras, né, coluna de Brasília, coluna daqui, o nosso amigo Fernando Albrecht, né, Começo de Conversa, é a coluna talvez mais lida do Jornal do Comércio, na página 3, grande Fernando Albrecht, grande jornalista, histórico jornalista, esse é o Jornal do Comércio, disparado o melhor do Rio Grande do Sul, tomando espaço cada vez, ocupando espaço cada vez maior, né, e um dos melhores do país, sem dúvida nenhuma. Tá? Vamos lá então. Positivo e operante. Então tá. 2029, o pessoal já está de mão nas cadeiras, já está pronto para ir embora, porque sim, começa a taxiar, né? Isso dá uma fobia quando chega um determinado ponteiro, chega no lugar, eu não sei, dá tipo uma alergia talvez. Começa a desligar os computadores. Desliga os cabos e tal. Ligar as turbinas. Exatamente. Joacir, vamos embora, Bruna Razeira. Boa noite. Certo? Um final de semana maravilhoso para vocês todos, vai e volte. Atenção, vai e volte. Álcool e volante são inimigos mortais. Segunda-feira, todos nos seus postos, quem não fizer feriadão. E quem fizer feriadão, que aproveite e se cuide, tá bom? Olha as manifestações, 7 de setembro, não brinca com a sorte, não brinca com coisa séria. Pacificamente, ordeiramente, faça a sua manifestação, se for fazer, evidentemente. Aqui, em Brasília, São Paulo, no Parcão, na janela, na sacada, tudo de maneira legal, né? Tá bom? Porque distúrbio faz mal para todo mundo. Então, como acontece há 28 anos, sempre ao vivo, segunda-feira, mais uma edição do nosso programa Atividade, às 18 horas e 55 minutos, até às 20h30. Uma boa noite e até lá.